Então, a gente continua aqui com o Fauzi, né? A gente falou um pouquinho sobre a trajetória do Fauzi, o modo como ele constrói, e acho que agora a gente discutiu um pouquinho sobre a nau, né? Sobre como essa barca caminha, e conversar sobre as ideias, para a gente elocubrar, dialogar com o Fauzi sobre o que estamos pensando diante disso. Exatamente. Aí eu acho que você faz aquela coisa linda que você faz, que é introduzir um pouco esse release, e a gente vai discorrendo também, aceitando as provocações de Fauzi nesse sentido. Vamos lá, de Fauzi. A nossa história é uma história bem louca, mas é uma história possível. A Ana Paula Bozas, quando teve aquela, disse, gente, como é que isso vai existir? Quando ela leu o texto, ela disse, olha, isso existe. Mas a premissa da nau é uma embarcação, digamos assim, mas uma embarcação voltada para frequências. Os nossos personagens, eles não são seres humanos, também não são animais, eles são frequências. São sujeitos que tiveram vidas no território brasileiro, eles fazem parte da Legião HZ, que é uma legião que fica no espaço sideral e que guarda toda a ancestralidade brasileira. Então, são frequências que vão e voltam o tempo inteiro no Brasil. E sempre que eles vêm aqui, eles têm uma vida desumana, subalterna, um caminho, seja como ser humano, ou seja como matéria. E eles resolvem não querer voltar mais. Então, eles desfazem o pacto e eles pedem a Solar, né, que é a dona do sistema solar, para não voltar mais como matéria para o Brasil. E esse pedido é negado. A partir do momento que esse pedido é negado, eles resolvem destruir o Brasil. Mas antes disso, eles descem para observar como anda o Brasil em 2025. Nessa observação do Brasil, eles se deparam com diversas situações. Então, a gente tem uma legião, que dentro da legião a gente brinca dizendo que tem 11 mil espíritos, mas quem desce para o Brasil são os chefes dessas legiões, são sete dirigentes, como se fosse uma Superliga da Justiça, digamos assim, que chegam e aportam em Salvador, no Rio de Janeiro e em Brasília para observar como anda a humanidade, se há alguma saída para o Brasil, ou se eles acham mesmo que eles têm que destruir tudo, porque eles não vão voltar mais uma vez para mais uma vez acabar tudo, para mais uma vez se lascarem na vida. E esses personagens, eles são meio que um caleidoscópio brasileiro. A gente tem sete personagens que passeiam pelas memórias do povo brasileiro, alguns com linhas diferentes. Uns com a linhagem mais indígena, outros com a linhagem mais dos degredados de Portugal, outro com a linhagem mais da diáspora africana, mas todos com essas frequências, e eles têm pelo menos 10 a 11 vidas que já vieram no país. De Cachoeira a Travesti, da Lapa, de Dandara dos Palmares, a uma pedra que morou aqui durante mais de 1000 anos. Então, nossos personagens são esses. E aí temos a outra metade do elenco, que é a humanidade. E essa metade do elenco, eles não vão estar no palco, eles vão estar filmados. Essa outra metade são os humanos. Quando eles chegam na Bahia, eles se deparam com a Salvador entregue à comunidade da dança padronizada. Então, o Pelourinho foi comprado, lá só se dança de uma maneira, e você pode comer barrinhas de acarajé vitaminado com whey, por exemplo. Quando eles chegam na Bahia, eles acham isso um absurdo, mas eles se deparam com uma personagem que quebra essa lógica. Uma personagem que enfrenta o Pelourinho, uma personagem que joga todo esse processo por água abaixo. Então, eles querem destruir, mas eles olham para aquela personagem e dizem, não, mas ainda tem gente que luta aqui, ainda tem gente que caminha. Quando eles chegam no Rio de Janeiro, acontece a mesma coisa. Eles chegam no Rio de Janeiro, eles se deparam com o Rio de Janeiro entregue à milícia, entregue ao... Tem algum som, sou eu? Ao neopentecostalismo, e só que eles se deparam com um encontro entre um fiel e um abiã. E aí eles se deparam com toda essa discussão. Quando eles chegam em Brasília, eles fazem um escarcéu, porque eles não encontram nada de bom lá. E aí vira um rendezvous, e eu acho que aí depois é spoiler demais para quem for assistir o nosso vídeo depois. Mas a peça fala um pouco sobre isso. A gente está construindo um figurino muito voltado com isso, com essa multireferencialidade. Então são figurinos quase que mosaicos de histórias brasileiras. Ouvir você um pouco sobre isso. Quando você trabalha muito em musicais, né? Musicais também, musicais importados, musicais também. Você falou do Madagascar agora, que é um musical também que vem, né, de fora, esse processo. A gente está discutindo muito o que seria esse lugar da brasilidade.
Quando você compõe seus figurinos, você pensa muito nisso, nessa estética brasileira, nessa estética mais do musical Broadway? O que é que seria para você, a partir disso que a gente está falando, uma ideia de brasilidade na Olha, visualidade? eu sempre tive essa questão, sempre me perguntaram muito isso. Eu acho que assim, é brasileiro se é feito por um brasileiro. Eu sou brasileiro, adoro o Brasil, não quero morar em outro lugar. E eu acho que aquilo que eu faço é brasileiro, né? Isso. Se isso usa uma referência X, Y ou Z, aí depende do texto, né? No Sim. caso, você está trabalhando um texto que é sobre o Brasil, que é sobre cidades específicas, né? Então você tem um universo muito claro de trabalho para utilizar aí. Então eu acho que é fundamental que isso aconteça, né? Quando você me fala disso, de cara, me vem na cabeça uma separação em dois blocos, né? Quer dizer, o bloco dessas criaturas que vêm de fora e o bloco dos seres humanos. Então, naturalmente, a gente já imagina eu imaginaria uma diferenciação entre esses dois universos. E, obviamente, essas pessoas da Terra, vamos dizer assim, elas teriam um figurino mais normal, assim, né? Mais dia a dia. Mas eu acho que esses figurinos desses personagens que vêm, eles precisariam ser importantes, sabe? Eles precisariam ter um impacto visual de alguma maneira. Talvez até eu imaginasse que eles pudessem ter uma unidade de cor, né? Eles tivessem uma unidade de cor, mas não tivessem uma unidade de forma, né? E as formas fossem todas, as formas e os materiais fossem alternados. Mas eu assim, não sei exatamente o que o Thiago está pensando, mas eu consigo entender essa coisa do mosaico, né? Que eu acho super legal. Pensar numa roupa híbrida poderia ser muito interessante. E eu acho que, eu não sei em que ponto que você está trabalhando essa questão da evolução tecnológica para 2025, né? Porque eu imagino que se você está em 2025, Sim. minimamente você esteja trabalhando uma evolução política e uma evolução da sociedade e tudo mais. Talvez esses personagens do dia a dia, os personagens da Terra, eles pudessem ter algum tipo de relação com com essa nova tecnologia que possivelmente a gente imagina que viria, né? A Então, peça tem um pouco disso. A gente estava brincando muito com os adereços, que é justamente isso. Os humanos, a gente tem um personagem que decide olhar para a Terra como ela está, mas nenhum humano mais olha para a Terra. Eles estão dentro de suas casas olhando por óculos digitais, tudo. Então a Terra está devastada, mas eles estão vendo uma Terra paradisíaca o tempo inteiro. Porque a lógica da visualidade... A gente está brincando muito, a gente pensou muito em fazer uma peça super futurista, chegou um momento que a gente decidiu não fazer tanto. A gente falou, 2025 está ali, mas a gente queria muito brincar com a lógica tecnológica, essa brincadeira do deepfake, que eu acho que é o grande assunto, talvez, do momento, né? Que é a era dos não é filtros, uma brincadeira, né? Que não é uma brincadeira, que é sério, é perigosíssimo, exato. Que essa é a lógica do deepfake, que é eu vejo por um filtro. Não importa mais a minha imagem, né? O que importa é o que eu transmito, o que eu coloco. Então a gente está brincando muito isso com o elenco da humanidade. Então, volta e meia tem um óculos digital, volta e meia tem um filtro passando por eles, tem a escolha desse filtro. Quase sempre eles estão modificados pela tela, por isso que eles sempre estão na tela. O 2025 nosso, ele é muito próximo do 2021, mas ele, ao mesmo tempo, ele é deepfake, completamente deepfake. Então, a ideia nossa é brincar com isso. A gente tem conversado muito com todo mundo, né, sobre essa lógica do musical, porque o Fábrica de Musicais, a proposta é incentivar a produção baiana de musical, né? E uma das coisas que a gente defendeu no nosso projeto é justamente isso. A Bahia, ela já tem uma trajetória musical. Ela só não tem musicais no formato Broadway que existem, né? Não é um espetáculo que
começa, ela não traz a estrutura narrativa, talvez, de muitos musicais que foram instituídos como musicais, mas os espetáculos baianos, eles já têm uma trajetória musical. E a gente está defendendo muito isso no nosso processo, né? Ele é um espetáculo que ele tem uma estrutura de musical clássica, por conta da pandemia agora já não sei mais se tão clássica, a gente passou por uma adaptação, mas a gente chegou a brincar, a gente disse, nossa peça mais clássica, né? A gente queria botar num palcão italianão, frente, tudo. A gente diz, vem a pandemia e diz, não vai fazer assim, que vocês não fazem assim. Vocês fazem de outra maneira. Mas isso que você fala é muito legal, sobre essa lógica da gente pensar que se é feito por um brasileiro, já é considerado nacional, né? Mas pela sua experiência de confecção de figurinos e de imagens, assim, como é que você enxerga a cena da visualidade do teatro brasileiro, assim? Como é que você enxerga o caminho da visualidade do teatro brasileiro? Eu acho que o caminho, assim, a gente tem trabalhos deslumbrantes no teatro, né? Enfim, e a gente tem figurinistas incríveis no Brasil. Eu acho que efetivamente a gente tem uma história quer dizer, acho que nunca ninguém parou para estudar e para contar a história do figurino de teatro no Brasil, mas essa história existe, né? Exato. E se a gente pensar, enfim, olhando por diversos ângulos, eu não sei até que ponto a gente possa, porque assim, teve uma época da moda que a gente falava muito da moda influenciada pelos estilistas internacionais e tudo mais. E no caso do teatro, acho que não é o caso, né? Porque assim, nunca se teve tantas referências internacionais assim e tudo mais. A gente tem efetivamente um trabalho de muitos figurinistas sensacionais criando e fazendo trabalho a partir de referências históricas e chegando em resultados muito bonitos. Então, eu acho que a gente tem um trabalho muito bonito não só de teatro, né, em geral, como especificamente do figurino de teatro no Brasil, né? Isso. Eu vou te mandar depois pro WhatsApp o figurino, como isso aqui vai ser mostrado para todo mundo, a gente não quer tanto spoiler assim. Claro. A gente tem desenhos da Legião, já que tem trazido umas imagens muito fortes para a gente. E aí, para a gente finalizar esse processo, a gente queria muito saber de você e sua relação com a equipe. Uma das coisas que a gente mais fala aqui também é esse processo de como a gente entende a equipe, da costura, a compra de material, né, a relação com a produção, a relação com o ator. Como é que você trabalha com isso? E o tamanho da importância que você vê, tipo, de quem está costurando sua roupa, quem está metendo a mão, quem está cortando o seu tecido. Como é que você se relaciona com isso? Ou se você acha que isso... Olha, Daniel, eu acho assim, tem uma coisa muito importante no figurino, e principalmente no meu figurino, que é o caimento, né? Quando eu digo caimento, eu estou falando de modelagem. E como eu tenho uma experiência muito grande na moda e na indústria, eu sei como fazer uma roupa que veste bem, né? E eu acho que isso é muito importante no figurino. Muitas vezes a gente vê, alguns trabalhos que a pessoa comprou um tecido caríssimo e o tecido está mal costurado, a cava está feia, a barra está franzida. E, para o meu olhar, isso de fato, enfim, acho que peca muito, assim, sabe? Para mim é uma coisa que me faz muita falta. Ou aquilo faz parte do conceito do espetáculo, né? Aquela barra franzida ou aquela roupa mal feita, Sim. ou aquilo faz parte do conceito ou aquilo não pode acontecer. Com relação à equipe de trabalho, eu tenho a minha equipe, eu tenho o meu ateliê, com pessoas que trabalham, tem gente que trabalha comigo há mais de 30 anos. Obviamente, eu me sinto muito confortável com elas, mas eu muitas vezes pego trabalhos de grandes musicais, onde existe uma produtora de figurino, e essa produtora de figurino vai produzir figurino nos seus fornecedores, e eu sou apenas a pessoa que fornece as informações e organiza. Então, eu aí me vejo numa situação que eu tenho que chegar em fornecedores dos mais diversos e eu tenho que tirar dele o que eu preciso. Sim. Então, aí eu preciso encontrar
qual vai ser a comunicação que eu vou ter com cada um deles para chegar onde eu preciso, né? E aí eu preciso entender o que cada um deles tem de melhor para eu tirar isso deles. Então, isso é um exercício de trabalho que eu sempre tive na indústria de moda, quando eu trabalho com diferentes fornecedores. Então, acho que tem uma coisa de um entendimento meu nesse sentido. E eu sou um cara que, assim, quando eu faço desenho, eu já sei como eu quero que a roupa seja feita. Quando eu faço um desenho, eu já sei onde está a pence, eu já sei como vai ser o corte, né? Então, eu sou um cara que eu vou para a mesa e corto a roupa né, e faço a modelagem. Então, eu tenho uma outra percepção. Então, para mim, é muito fácil, às vezes, chegar numa costureira e organizar a vida dela, né? Às vezes, os figurinistas não têm tanto a noção de costura e aí ele fica... Porque, assim, você faz um desenho. A hora que isso vai para a mão de uma modelista, essa modelista interpreta aquele desenho e faz aquele desenho de um determinado jeito, né? E às vezes é diferente do que você tinha imaginado, né? Então, às vezes, você ter uma costureira que está mais acostumada com o teu desenho, com o teu olhar, ela acaba fazendo aquilo mais adaptado ao teu jeito, né? Mas eu acho que esse exercício de trabalhar com pessoas das mais diferentes e entender com uma certa sensibilidade como elas trabalham e quais são os pontos fortes dela e como você vai passar o trabalho para ela e como você vai, o que você vai pedir dela, que roupa você vai pôr para ela costurar e que roupa você não vai dar para ela costurar, né? Porque às vezes, sei lá, a gente faz figurinos, são 200 figurinos, cada figurino composto por 3, 4, 5 peças. Então você tem que ir trabalhando, é uma logística de produção mesmo, né? Uma linha de produção e você tem que entender com cada pessoa o que você vai trabalhar. Eu tenho a sorte de ter trabalhado com muitas pessoas e de ter uma relação muito boa com elas, assim, porque como a gente sabe o que a gente está falando, né? Não dá mal entendido, assim. Geralmente as coisas funcionam, né? E aí, quando não funciona, sai mais ou menos do jeito que você queria, você dá uma acertada, conserta, arruma, pede para modificar, né? E eu não sou uma pessoa de ficar apontando o dedo na ferida das pessoas, né? Eu não vou ficar, você errou, você fez. Não, assim, olha, esse daqui eu prefiro que faça desse jeito, vamos mudar aqui, vamos fazer assim, ó, aqui, encurta aqui para mim, ficou lindo, mas eu mudei de ideia, vamos refazer aqui e tal. E pronto, né? As coisas se acertam. Sobre produção de figurino não desenhado por você, você também... O que você pensa? Você já produziu figurino de Já fiz. Eu levantamento de peças? faço com o maior carinho e o maior cuidado, porque aí, na realidade, o meu trabalho é técnico, né? Então, eu tenho um desenho e eu vou interpretar aquele desenho, quer dizer, eu ou a minha modelista, né? Na realidade, isso é uma coisa que, às vezes, sei lá, já cheguei a fazer figurino do Fabinho na Matame, figurino de outras pessoas, né? Às vezes eles precisam, eu estou com espaço no meu ateliê, então aí eu tomo um cuidado para fazer exatamente aquilo que a pessoa está querendo, tentar entender como é aquele figurinista, o que ele gostaria, né? E é um trabalho técnico, né? Você recebeu um desenho, interpreta o desenho e costura da melhor maneira possível, né? Mas é possível, já fiz. E às vezes até agora mesmo eu fiz um figurino para um ator que é um personagem que ele trabalha há 20 anos. Então, ele sabia tudo do personagem, ele tinha especificidades como, não, a hora que o personagem levanta o braço, aparece isso aqui dentro da manga. Né? A hora que ele levanta a saia, aparece aquilo daquele jeito. Então, eu vou fazendo, vou conversando, vou mostrando. Eu não tenho muito essa coisa de o meu figurino, o meu desenho e o meu... Não, é um trabalho técnico. Eu estou... o personagem é aquele, o figurino é aquele, é um figurino que não tem grandes variedades, ele já foi feito e usado por diversos atores, enfim. E aí eu trabalho tecnicamente, né? Porque é um trabalho mais técnico do que de criação, né?
Thiago já tá aí? Já. Eu só tô vendo o Fausto, eu não tô vendo o Thiago. Ah, você não tá vendo? Não, ele tá Não, tô aqui, porque eu dei uma caída, Ai, gente. 2 caídas consecutivas. Enfim, mas voltei, tô aqui. Não sei se o Dan já perguntou isso, estava até mandando aqui para você. Você já fez todas as perguntas, mas Ah, tá, amiga, desculpa. eu queria, se ele já perguntou, me desculpe, Matheus, corta essa parte. Queria que você, Fauzi, como você sente o mercado do figurinista? Como o mercado tá respondendo, não só o teatro, mas também as outras potencialidades, e se você quiser também pensar um pouco da moda, porque a gente está vivendo um momento muito complexo, e com esse excesso das lives, era uma coisa que eu não quis nunca dentro desse projeto, quando a gente precisou repensá-lo no seu formato, que essa transposição, o trabalho ali do figurinista, que para mim é muito importante dentro da construção, fosse abalado. Mas a gente sabe que né, nesse momento a gente passa por um Não, mas a período gente já se complexo, né? adaptou a esse novo formato, tá tudo certo, assim. Tiago, eu acho que assim, eu vou te falar uma coisa, pode parecer louco falar isso agora, mas eu acho que o mercado está muito bom. Eu vou explicar isso. Claro que os teatros estão fechados, claro que a gente está sem trabalho, claro que tem uma série de questões aí que a gente está vivendo nesse momento, mas o que acontece? Eu acho que, efetivamente, a gente hoje tem um público de teatro conquistado, né? Talvez há 15 anos atrás, a gente não tivesse esse público. Hoje em dia, as pessoas querem ir ao teatro, elas têm curiosidade, elas têm vontade. E, da mesma maneira, a gente tem uma infinidade de produtores, de pessoas com esse desejo de fazer e de trabalhar, né? É claro que a gente tem faltas e demandas infinitas e a gente precisa fazer e mudar muita coisa, mas eu acho que assim eu me construí nesse mercado no meio dessa adversidade, quer dizer, teve tempo, espaço e necessidade desse mercado que me puxou para fazer esse figurino, e também existe esse mercado para muitas outras pessoas. Eu acho que o papel do figurinista, em primeiro lugar, tem que ser de resolver um assunto, né? Eu tenho que resolver, eu tenho que traduzir uma imagem que o diretor precisa e ele não sabe fazer, e eu sei fazer. Então, eu preciso traduzir isso. E, às vezes, eu preciso achar uma solução criativa dentro daquele orçamento que aquela pessoa tem, né? Então, eu acho que dentro da minha função também faz parte encontrar essa solução. É claro que às vezes chega num limite, chega num ponto que eu falo, olha, com essa verba que você tem, eu não vou conseguir entregar o trabalho que você espera de mim. Então eu acho que esse trabalho não é para mim, né? Então existem casos em que eu acho que não dá para fazer, né? Porque às vezes a pessoa está com uma expectativa gigantesca e com uma verba que não condiz para aquilo, né? Mas eu acho que assim, se a gente falar para jovens querendo ser figurinistas, eu acho que é um mercado interessante e possível, né? Se a gente pensar no mercado de teatro, não considerando esse ano e essa baixa que a gente está tendo, eu acho que tem espaço e tem necessidade para muitas pessoas. E acho que, claro, o diretor começa, assim como eu tenho confiança na minha costureira, você na sua, o diretor passa a ter confiança no teu olhar e aí ele passa a querer trabalhar com você e aí você passa a ter algumas parcerias de sucesso, né? De pessoas que trabalham várias vezes enfim, equipes que trabalham juntas e acabam tendo resultados muito bonitos. Então eu acho que é um pouco isso, assim. E eu acho que o exercício do figurino, eu sempre gosto de falar isso. A gente tem as redes sociais hoje em dia, né? Sim. E a gente não pode desconsiderar essas redes sociais. Então, às vezes, fica a pessoa querendo, sonhando em fazer figurinos,
e falando, mas nenhum diretor me chama, mas eu não tenho uma peça, mas eu não sei o quê. Começa a exercitar nas redes sociais, começa a fazer seus próprios figurinos, começa a existir, né, de alguma maneira, imageticamente, né? Comece a criar imagens, comece a exercitar essa criação estética de personagens. Que isso sempre vai ser um exercício que, colocado no mundo, com certeza vai trazer algum tipo de retorno. Uhum. A roupa conta uma história, Pause? É possível contar uma história a partir da roupa? A roupa pode contar, Thiago. Ela é um instrumento muito importante para o ator e para o diretor, de maneira geral. Mas essa pode não ser uma escolha deles. Uhum. Né? E aí a gente também tem que entender que talvez um ator só queira conforto. Ele não queira uma roupa que conta história. Talvez um diretor só queira uma neutralidade, né? O ator interfere muito no seu trabalho, assim, você leva muito em consideração? Porque eu já fiz parte de produções que às vezes o desejo de uma encenação vem um pouco além de estruturas que o ator talvez não se sinta tão confortável e tal. Olha, Como é? eu já vivi diversas situações e às vezes a gente precisa aprender a se conter e a não se frustrar, né? Porque às vezes você está dando demais para uma pessoa que não consegue carregar aquilo, né? E você não pode se frustrar com aquilo. Às vezes você pode ter um ator que está querendo demais e o diretor está do outro lado te falando que não quer, e aí você fica ali no meio daquela situação, né? Enfim, são diversas situações e diversas questões que a gente vive e que aí você precisa ter uma sensibilidade para lidar com aquele ator e lidar com você mesmo e com a tua frustração, sabe? Uhum. Eu tenho um histórico de que, assim, desde 18 anos eu tô com a barriga no balcão atendendo cliente, né? Então, eu tenho um histórico de atender pessoas, atender expectativas e de tentar entender o que aquela pessoa quer, que ela o que ela consegue, o que ela não consegue, como ela vê o corpo dela, né? Porque às vezes a pessoa vê o corpo dela de um jeito que não é, em todos os sentidos, né? Às vezes vê o corpo de uma maneira exuberante e o corpo não é. Como é que você faz? Às vezes o corpo é deslumbrante e ela quer esconder, né? E a mesma coisa os meninos. Então, eu acho que vai um pouco de você construir uma sensibilidade, tentar entender. Eu acho que o teatro sem escuta não funciona, né? O ator que só fala, ele nunca vai ser um bom ator. O ator também que só escuta nunca vai ser um bom ator. O ator precisa falar e escutar. Ele precisa se alimentar e devolver, né? Porque às vezes a gente vê aquele ator que fala, você fala, não, mas ele nem escutou o outro falando. Ele está dando texto, né? E eu acho que o trabalho do figurinista também é um trabalho de escuta e de fala. O figurinista, ele tem que escutar. Se ele não souber escutar, aí fica naquele lugar, né, que às vezes os profissionais ficam, não, eu queria fazer, mas não me deixaram. Não, assim, você está ali para atender uma expectativa e contribuir com uma obra, né? E aí você vai contribuir com aquela obra com o tamanho daquelas pessoas. Não adianta você colocar um figurino que não é para eles, né? Que não é o tamanho deles. Eu participei de uma pesquisa agora de doutorado de um dos artistas aqui de Salvador. Ele tem pesquisado muito essa relação de o figurinista ser outra coisa também, exercer uma outra função dentro do teatro. Então, as provocações que ele me fez tinham muito a ver com a minha relação quando eu estava ator e era figurinista, e quando eu era diretor e também figurinista. E aí você começou muito a sua fala falando também que você começou a se experimentar enquanto ator. O figurino te levou a isso? Você é um ator que leva em consideração o figurino?
é importante para você saber o que você vai vestir, de como você vai construir essa relação visual também, mas pensando em você enquanto ator. Se você é um ator que pensa visualmente também, né? Essa personagem. Eu penso muito e o figurino é muito importante para mim, assim, inclusive ao ponto de eu talvez não ser capaz de fazer aquela peça se eu não tiver aquele figurino naquele momento e aquele sapato daquele jeito. Eu sou super apegado porque eu construo o gesto com aquilo, né? E muitas vezes eu tenho um jeito de construir texto, de construir trabalhos de experimentação e às vezes a partir de performances. Então, às vezes eu crio uma imagem, um figurino e eu vou para a cena e faço um improviso, né? E aí, a partir daquilo, eu pego uma parte e encaixo no texto, ou na peça e tudo mais. E aquilo vai ficando determinante, né, para o meu trabalho. Então, sim, é muito importante para mim. Sim, eu penso imageticamente no personagem, na roupa. É difícil dizer quando eu faço a roupa em função do texto ou quando o texto pede a roupa, mas é fundamental, assim, fundamental para mim. Muitos dos meus trabalhos, eles surgiram muito, às vezes, com uma imagem. Eu sabia como era. Eu fiz um solo que Daniel escreveu chamado Mundaréu. Eu sabia visualmente como era a personagem. Eu sabia que tinha uma coisa de colagem de fitas do Bonfim. E foi a partir desse dispositivo que veio todo o resto. Claro. Então, por isso que eu sempre me interessa. O Thiago olhou para mim e falou: é uma carroça, tem uma carroça. E ele anda assim. Aí o briefing que eu dei para a construção do texto. Tem uma carroça, ele é assim, ele parece que é um pouco ligado ali com os eguguns africanos, mas ele é do sertão. Tinha a imagem toda na minha cabeça, depois que veio o resto. Por isso que sempre me interessa muito saber essa relação quando a pessoa está atuando. Eu acho que, Thiago, esse é um pouco o lugar do ator-criador, né? O ator que ele entra em cena com um propósito, ele entra em cena com uma fala, né? Ele pode, às vezes, ir atrás de um escritor, ele pode ir atrás de um diretor, mas ele tem esse impulso pessoal. E esse impulso, quanto mais repertório esse ator tiver, repertório no sentido de instrumentalização, ele pode vir com o corpo, né? Se é um ator que tem um trabalho de corpo, talvez o ator já saiba qual é o corpo desse personagem, né? Se ele tem um repertório visual como você tem, vem isso, né? Enfim, então eu acho que tem isso. E aí eu vejo e eu admiro muito os atores de ofício, né? Que são pessoas completamente maleáveis e corpos completamente adaptáveis a textos e a solicitações de diretores e tem essa permeabilidade, né? E que é engraçado que eu acabei me construindo de uma outra maneira, né? Assim, eu até já fiz trabalhos de outros diretores, né? E peças que eu entrei apenas como ator, mas eu acabei toda a maior parte do meu trabalho eu acabei fazendo como esse ator criador que tem um desejo, tem um grito no peito para falar e que aí escreve e enfim, e acabo fazendo essas obras dessa maneira. Então eu acho que os dois trabalhos são admiráveis e interessantes e têm suas características. Pause, eu queria muito te agradecer. A gente está chegando nesses momentos finais desse encontro. Meu celular estava aqui não dizendo, eu estava aqui perguntando à produção. Produção, falta quanto tempo para acabar? Eles me avisaram agora. Mas para mim, assim, é um início de um desdobramento para mim, para a gente poder deixar, para a gente comentar coisas ao vivo, que eu tenho já surgiram várias questões aqui para trocar com você, mas legal. Daqui até sexta a gente vai te perturbar um pouquinho, Fauzi. Até sexta. Anota tudo aí para não esquecer. A gente vai te perturbar. Sexta a gente se encontra, fique à vontade também para, se quiser finalizar, puxar algum gancho. A gente tem 2 minutinhos, mas obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer muito vocês, enfim, pelo convite, falar que, enfim, estou aqui à disposição para o que precisarem.
E, enfim, espero estar na estreia e vamos ver o que vai acontecer. A gente que está muito agradecido, muito feliz por ter vocês com a gente. Que bom. E a gente quer trocar caminhos, descobrir caminhos, e que bom que a gente está podendo descobrir perto dessa galera que a gente tem tanto respeito e admiração também. Obrigado, Fauzi. Exatamente. Sexta, o encontro tem sido uma delícia, que entram outras pessoas, os atores participam, e aí a troca tende a ser mais ampla. Legal. Obrigado, viu, querido? Obrigado a vocês, queridos. Até sexta, então. Sexta-feira. É sexta!